O podcast Fala Candidato conversa agora com 3 postulantes à Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Partido dos Trabalhadores, o PT. Tem aqui comigo Manu Mantovani, Carla Moirer, Alberto Reck. Gostaria de iniciar esse nosso bate-papo pedindo para que vocês se apresentassem à comunidade de Santa Cruz que nos assiste. Pode ser por aqui, então. Bom, eu sou a Manu, eu tenho 45 anos, sou mãe da Clara, de 12 anos, sou jornalista, socióloga, mestra e doutora em desenvolvimento regional pela Unisc. Sou natural de Venâncio, mas moro em Santa Cruz já há 25 anos, então eu já sou mais santacruzense do que venâncioairense. Concorri a vice-prefeita em 2020 na coligação PT-PCdoB. Sou militante do PT há 28 anos já, tive uma passagem de 3 anos nesse período ali pelo PCdoB, mas voltei ao PT em 2021 e desde a minha primeira filiação já são 28 anos do mesmo lado, 28 anos na mesma luta, 28 anos defendendo as mesmas causas, que é o combate à desigualdade, o combate à fome, os direitos das mulheres, os direitos da população LGBTQI+, os direitos das crianças, enfim, o combate a todas as formas de violência e desigualdade. E é com essa proposta que eu concorro à vereadora, defendendo um projeto de desenvolvimento que seja inclusivo e sustentável, porque desenvolvimento que não inclui e não preserva não é desenvolvimento, é só crescimento. E tendo a crise climática como contexto, a gente precisa pensar em como gerar trabalho e renda, em como gerar oportunidades, em como cuidar da educação, da saúde, tendo essa realidade como contexto, né? Então, a minha proposta, o meu projeto que eu defendo, ele tem a defesa dos direitos humanos como centralidade, né? Direitos das mulheres, direito à moradia, direito a saneamento, porque quando a gente fala de direitos humanos também às vezes parece muito abstrato, né? Mas são direitos básicos e fundamentais de todas as pessoas: moradia, educação, saúde, alimentação. E aí a gente fala de agricultura familiar, porque não tem como combater a fome sem desenvolver a agricultura familiar, que produz alimentos, que bota comida limpa na nossa mesa. Então, é por aí que passa esse projeto de desenvolvimento que eu defendo. Comigo? Ok, eu sou Carla Moirer, nasci e me criei em Monte Alverne, interior de Santa Cruz do Sul, na colônia, plantando milho, soja, feijão, arroz, né? Meu pai era agricultor. Depois ele passou a ser alfaiate, então me criei na colônia mesmo. Fiz meu ensino médio em ensino fundamental em Monte Alverne. Depois vim para Santa Cruz, estudei no São Luís, fiz o meu ensino médio numa escola com curso técnico. Terminei em 80 e fui para Porto Alegre. Como todas as pessoas que querem crescer, querem estudar, querem fazer, a gente ia para Porto Alegre, porque a Unisc ainda era FISC na época, né? E a gente não tinha condições de pagar, então a gente queria ir para uma escola pública. E aí fui estudar, trabalhar em Porto Alegre, fiquei até 1990 lá. Voltei para Santa Cruz, para o interior de Monte Alverne, meu pai estava bastante doente, então vim fazer um apoio ali também. E nesse meio tempo fiz alguns concursos. Como eu trabalhei de bancária em Porto Alegre, eu queria muito passar no concurso da Caixa Econômica Federal. Mas, nesse meio tempo, apareceu um concurso da Corsã. E eu fiz mais como uma experiência, porque eu ainda não tinha feito nenhum concurso. E aí passei, trabalhei quase 30 anos na Corsã, me aposentei final do ano passado agora. E, nesse meio tempo, trabalhei como gestora, como gerente, no controle da qualidade da água, acompanhei um pouquinho a questão do contrato de privatização, que foi bem doloroso para nós, né? E voltei, então, agora com um propósito de fazer o que a gente vinha pensando lá em 1980, quando eu iniciei no PT, junto com o Olívio Dutra, com a turma em Porto Alegre, porque eu morava lá, né?
Então, eu tinha muita vontade de melhorar a vida das pessoas, de fazer as coisas. E, nesse meio tempo, eu fui estudar, fui me preparar para estar aqui hoje. Fiz curso de gestão pública, gestão ambiental, depois fiz um pós em administração pública e gestão de pessoas, que eu acho que é importante, porque tu vai lidar com pessoas, tu tem que saber como que tu vai te preparar para isso, né? Então, hoje, assim, eu me sinto no lugar que eu gostaria de estar, trabalhando, fazendo a vereança, fazendo projetos, melhorando a gestão das pessoas, e é isso. Eu sou Alberto João Reck, natural de São Martinho, na época, distrito de Santa Cruz do Sul, filho de comerciante, Arnildo Reck, minha mãe Alice, uma família de 8 irmãos, uma escadinha, como era muito comum na época, né? Sou o quinto dos filhos. Depois fiz lá meus primeiros estudos na Escola Cardeal Leme, que esse ano completa 125 anos de funcionamento de História de Educação em São Martinho. Depois estudei, terminei o ensino fundamental e o ensino médio no seminário. E, em 1986, ingressei no Magistério Público Municipal. Aliás, no mês de fevereiro de 86, assinei minha ficha de filiação no Partido dos Trabalhadores. São 38 anos de filiação, junto com o meu mano Pedro Paulo, que com a Carla, João Pedro e outros companheiros fundaram o partido em Santa Cruz do Sul. E no mês de abril iniciei a minha carreira no Magistério Público Municipal. Depois fui buscar minha formação na Faculdade de Férias em Ijuí, sou formado em História. E depois tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em Educação Ambiental no período em que estive à frente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento de 2009 a 2012. Então, isso um pouco da nossa formação. Sou casado, tenho 58 anos, casado com a Jaqueline, pai do Felipe e do Lucas. E estou concorrendo a vereador pela 9ª vez, sempre pelo Partido dos Trabalhadores, porque eu acho que uma das coisas mais importantes dentro da política é a gente ter coerência, né? Manter nos momentos bons ou nos momentos ruins, né? manter a coerência, porque a política é muito dinâmica, então às vezes você está no governo, às vezes você é a oposição, acontecem as crises políticas com muita frequência, que atingem infelizmente todos os partidos, e a gente tem essa convicção de que a coerência, a ideologia política é uma das coisas que falta muito para que, de fato, nós tenhamos uma política mais séria, inclusive com mais respeito do cidadão e da comunidade, né? Que as pessoas que agem na política tenham mais coerência. Então, além do meu trabalho de 38 anos no município, professor da rede estadual também há 30 anos, a gente tem uma participação muito grande no meio esportivo, coordenador de liga de futebol, também nos trabalhos de pastoral. Atuei muito tempo com o Pastoral da Juventude e hoje sou animador de comunidades. E nesse período, então, na verdade, estou no meu 4º mandato como vereador. Tive também a oportunidade de permanecer durante 4 anos como secretário municipal de Meio Ambiente e Saneamento. E agora, na preparação do plano de governo do João Pedro e da Marta, a gente foi um dos articuladores justamente do programa da agricultura, do programa de governo para a agricultura, que é uma das... A gente, na verdade, quando vai para a campanha, escolhe determinadas bandeiras. Quando a gente está no mandato, a gente tem que, na verdade, dar atenção para todas as causas. Então, é saúde, é educação, é agricultura, são as questões do meio ambiente, é o esporte e lazer, é a cultura, né? Todas essas pautas estão muito presentes no nosso mandato. Mas a questão da agricultura é uma área extremamente importante, porque nós vivemos num município onde ainda é muito forte a fumicultura, e nós colocamos no programa de governo justamente a importância de apoiar os fumicultores, que são a base da cadeia produtiva do tabaco e que normalmente não têm o apoio da classe política. Então, apoiar o trabalho de todos os agricultores, mas principalmente trabalhar com essa possibilidade, esse viés da importância da diversificação da produção, mas para isso a administração pública tem que dar
tem que dar condições, tem que oferecer logística, tem que oferecer o apoio com assistência técnica, e esses são grandes desafios da administração para a agricultura. E, particularmente, a gente está na presidência da Frente Parlamentar, que discute as questões climáticas também na Câmara de Vereadores. Então, as questões ambientais, elas são extremamente urgentes, a nossa mudança de atitude, e estamos nos preparando aí para muitos desafios nos próximos 4 anos. Duas pautas que foram trazidas aqui na apresentação dos senhores, catástrofe climática e também a questão da agricultura, que se interligam, né? Inclusive hoje, a gente está gravando aqui numa sexta-feira, dia 16 de agosto, a gente tem um protesto em Santa Cruz cobrando medidas de apoio ao setor agro, que sofreu muitos prejuízos em decorrência das enchentes. Na opinião dos senhores, das senhoras, foi lidado de forma correta essa pauta, essa questão ambiental na atual legislatura, e o que os senhores pretendem para a próxima legislatura, caso eleitos, né, no que tange a questão ambiental, que por consequência acaba afetando o agro? Olha, há muito tempo que a crise climática é pautada e é falada, e infelizmente menos de 10% dos municípios têm políticas públicas específicas em relação à crise climática. Então, Santa Cruz precisa, por exemplo, de um plano de adaptação, de um plano de mitigação, de um plano de contingência, porque não é possível acontecer, como aconteceu agora na última enchente, na segunda-feira, 10 horas da noite, as pessoas saindo de casa com água pelo pescoço, porque não tem um plano de contingência para uma situação de emergência. Então, são várias frentes que precisam ser atacadas. Eu vi, por exemplo, Bogotá, na Colômbia, eles aprovaram um decreto que coloca o município em situação de emergência climática. E aí, dentro desse decreto, vem várias outras políticas que envolvem a adaptação do município, mitigação, contingência, educação ambiental, outros modos de produzir, outros modos de consumir. São coisas que precisam ser pensadas. E aqui um dos problemas que a gente tem é que a gente consegue ver agora o valor que o governo federal já investiu depois dessa última enchente aqui no Rio Grande do Sul, além do que já tinha investido ano passado no Vale do Taquari. E aí é o que acontece. A maior parte do recurso acaba indo para a situação de emergência. E pouco recurso vai para prevenção, para adaptação, para mitigação. Então, a gente precisa inverter essa lógica e investir mais em prevenção, investir mais em adaptação, investir em educação ambiental, investir em agricultura familiar, né, com menos agrotóxico, que produza alimento limpo, que produza o alimento que a gente vai consumir aqui, porque aí tu elimina o custo do transporte, tu elimina a emissão de gases daquele transporte, quando tu não precisa trazer o alimento de outra cidade, quando tu consegue produzir aqui. Então, são várias frentes que precisam ser atacadas e que, infelizmente, não têm sido, né? A gente viu aqui a situação da nossa Defesa Civil, que são 3 pessoas, a Defesa Civil de Santa Cruz. Então, precisa de investimento na Defesa Civil, precisa de investimento em várias áreas, e não só esse investimento agora para a reconstrução. É preciso investir em prevenção. Acho que é interessante. Essa semana houve um evento no auditório do Colégio Mauá, com a presença do professor Marcos, um especialista em tragédias ambientais, e nós tínhamos um público lá de 35 pessoas. 3 padres, 4 pastores e mais 35 pessoas da comunidade de Santa Cruz, algumas de Sinimbu, que foram acompanhar uma exposição extremamente importante que mostra que, de fato, não é novidade. Os alertas sobre a necessidade de cuidarmos do nosso planeta, eles já são de décadas. E aí eu acho que é bem colocado que, infelizmente, depois se precisa de muitos recursos para tentar consertar os estragos que foram feitos. Então, de fato, escutava ontem ainda o ministro anunciando algumas medidas que já estão sendo tomadas, principalmente no sentido de instalar equipamentos e alertas
para eventuais tragédias ou catástrofes climáticas, né? De fato, nós trabalhamos muito pouco a prevenção. Acho que a Manu colocou aqui, a nossa Defesa Civil é composta por 3 pessoas. E nós indicamos, e a administração municipal já encaminhou o projeto para a criação do Fundo Municipal de Defesa Civil. Nós precisamos ter recursos disponíveis, materiais, de forma permanente. Por exemplo, a Defesa Civil de Santa Cruz, no caso da enchente da Várzea, não tinha barco para trabalhar, para resgatar as pessoas, e nós dependemos exclusivamente dos bombeiros e da ajuda da comunidade, que foi extremamente importante, das pessoas que disponibilizaram dos seus pequenos barcos, caiques aí para ajudar a salvar as pessoas. Então, as questões climáticas, e aí eu quero trazer que no ano de 2013, 14, foi feito um levantamento, um estudo muito importante aqui em Santa Cruz do Sul, e esse estudo, por acaso, a gente descobriu pesquisando na internet, e que se a gente olhar as regiões que foram mais afetadas, tanto com deslizamentos quanto com a própria inundação, agora no mês de maio, essas regiões estavam identificadas há 12 anos atrás, e inclusive com indicação de medidas importantes a serem tomadas para prevenir essas situações. Então, acho que nós precisamos, de fato, um comprometimento maior das administrações e uma mudança de atitude. E, claro, tudo começa por cada pessoa, lá pelo nosso consumo, pela nossa mudança de atitude. E claro que, infelizmente, essa situação, particularmente, ela afetou bastante a agricultura. Nós temos tanto os produtores de hortifruti e granjeiros, quanto os produtores da região, principalmente próxima ao Rio Pardinho, que foram extremamente afetados. E então, tu falavas, Guilherme, do protesto, da manifestação que está acontecendo hoje, e eu acho que ela é justa quando ela reivindica uma maior atenção do governo, com recursos, com linhas de financiamento, né? Mas também tem que existir uma reciprocidade, né, de mudança de atitude. Então, nós temos que ter essa preocupação. Nós viemos de 4 ou 3 anos de longas estiagens no Estado, e agora o Estado atingido por essa chuva muito forte, que causou prejuízos muito grandes. Então, nós precisamos sim do recurso público, e por isso, inclusive, a importância do papel do governo, né? Tem muita gente que defende o Estado mínimo, quando sabe que, na verdade, quem garante muitas vezes o financiamento do próprio agro são os recursos públicos, através dos bancos públicos, né? Então é importante, o agro é importante para o país, mas tão importante é também o nosso pequeno produtor rural, nossa agricultura familiar. E então o agro, ele gera muitas divisas para o país, mas ele também é ainda muito dependente do financiamento dos recursos públicos, e esse reconhecimento muitas vezes não existe. Na verdade, a gestão da questão do meio ambiente, da educação ambiental, é fundamental. O município vai ter muito trabalho, porque eu acho que a gente tem que fazer a lição de casa, né? A gente não cuida do nosso lixo, a gente não cuida... Nós temos catadores, nós temos que implementar melhorias na coleta de lixo seletivo, pensar em composteiras para não jogar tanto lixo, né, levar e gastar com esses lixos. Composteiras que podem servir daqui a pouco para fazer os nossos jardins, as nossas praças, né, organizar. Mas isso tudo tem que ter educação ambiental. O próprio colono, ele tem que entender que ali na margem do rio, ele não pode ficar desmatando, ele tem que aprender a fazer o reflorestamento das suas margens, para não acontecer o que está acontecendo agora, né? Eu acho que isso a gente já vinha trabalhando essa questão da educação ambiental com escolas, porque enquanto gestora da Corsã, a gente fazia palestras em escolas defendendo que o agricultor teria que, para ele ter uma agricultura de qualidade, ele também tem que ter algumas regras, mas isso vem de educação, as pessoas têm que entender o que é importante ou não, né? Então, eu acho assim, vamos ter muito trabalho, acho que tem muita coisa a ser feita, e é isso. Só para complementar 2 coisas bem importantes que o Alberto e a Carla mencionaram, esse estudo, e ele prevê, por exemplo, uma série de obras de infraestrutura para a região lá da Várzea e do Navegantes, e são obras de infraestrutura que não são para ontem, que não são para agora, são obras de 20 anos.
que os moradores esperam e lutam por essas obras há 20 anos. Por exemplo, a dragagem do Rio Pardinho, porque com o assoreamento foi criando ilhotas e isso acaba favorecendo que o rio transborde a cada chuva mais intensa. Então, é uma das obras. Além disso, tem obra que envolve a RS 409, que é entre Santa Cruz e Vera Cruz. Tem a canalização de uma sanga, de um arroio que passa no bairro, que também transborda. Então, são várias obras importantes que os moradores de lá esperam há 20 anos. E eu entreguei, agora recentemente, para o ministro Pimenta essas obras, detalhando, né, qual a importância de cada uma, e uma delas, que foi a macrodrenagem do Rio Pardinho, foi incluída agora nessa nova fase do PAC, com um investimento de 8 milhões do governo federal, que o ministro Pimenta anunciou aqui, acho que faz umas 2 semanas, e que, então, foi uma das obras já que é aguardada há mais de 20 anos e que, articulando com o ministro Pimenta, consegui que fosse incluído, então, nessa nova fase do PAC. E isso que a Carla falou sobre a cooperativa de catadores também, que há muito tempo vem sofrendo com perda de espaço, com perda de trabalho e que precisa de investimento. Uma das coisas sobre as composteiras, um dos projetos que eu tenho, que não é de agora, que eu já iniciei as conversas sobre isso ainda em 2021, que é a criação de hortas urbanas comunitárias, porque Santa Cruz já tem uma lei municipal que permite a utilização de espaços públicos para a horta comunitária. E lá na cooperativa, as gurias iniciaram já uma horta, já está lá lindona a horta delas, sofreu um pouco com a chuva também, mas já está se recuperando. Então, assim, hortas comunitárias, cozinhas comunitárias. Essa semana eu estive falando com a Vera, lá da cooperativa, para a gente organizar a cozinha. Então, é isso, sabe? São várias frentes que têm que ser pensadas. Falando de política, abrangendo um contexto mais geral, assim, hoje o Partido dos Trabalhadores tem na presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva. Quão na avaliação de vocês a política nacional acaba influenciando na política a nível município, política municipal, se ela pode ser melhorada? E gostaria de também trazer para o debate, hoje a gente tem uma polarização muito grande no país, direita e esquerda. Como que vocês veem essa questão atualmente? Assim, eu acho que a questão da polarização, nós sempre tivemos uma convivência civilizada de oposição com situação durante os governos Fernando Henrique, durante todos os governos do Lula, da Dilma, e de repente surgiu esse processo de polarização. Então, eu quero primeiro dizer que ele veio da direita, né? Porque, claro, se a gente analisar, o Partido dos Trabalhadores, o próprio PSDB, tem mais uma linha da social-democracia, né? E depois, de repente, veio um discurso mais radical. Claro que o Partido dos Trabalhadores ele teve na sua origem momentos assim, porque ele foi criado lá no final da ditadura militar, então um momento em que houve mais uma radicalização um pouco maior no discurso político e até nas ações. Mas depois nós passamos por um processo civilizado assim, de relações políticas na reconstrução da República e da democracia no Brasil. Então, eu acho que isso precisa ser desarticulado. As pessoas precisam compreender que a importância de ter situação e oposição, inclusive os políticos. Nós temos políticos que gostam de ser oposição porque é bem mais fácil criticar. Mas nós temos políticos que gostam de ser oposição porque é fácil criticar. E outros gostam de ser situação porque é mais confortável a gente ter a estrutura, estar dentro do governo, né? Ter a máquina pública também para as atividades e para a projeção, para a promoção política. Então a polarização ela é ruim. Eu acho que nós temos hoje um governo, eu comentei outro dia, nós tivemos 3 anos de estiagem, eu não vi grandes manifestações, grandes protestos.
E os recursos destinados para a agricultura, por exemplo, eram infinitamente menores. Não houve linhas de financiamento como tinha acontecido no governo Lula e como estão sendo retomadas agora. Então, esses próprios protestos, essas manifestações, ela tem um caráter também político, de oposição ao governo federal, né? E acho que no momento em que se busca reconstruir o Estado, a forma de realização dessas manifestações, ela tem que se descaracterizar da política. Claro que, de repente, seja porque alguns agentes políticos utilizam esses espaços, esses eventos para se promover e justamente para tornar ainda mais aguda essa polarização e esse confronto. Então, acho que isso não é bom para a nossa democracia. E em relação, acredito que a afinidade com o governo federal, para nós na eleição municipal, nós tivemos 2 eleições extremamente difíceis. E hoje nós já temos uma recuperação, acho que uma nova forma de ver da sociedade. Acho que o Brasil hoje está mais pacificado do que estava há 4 anos atrás, na eleição de 4 anos atrás. Então, acredito que nós no próprio debate político, por mais que ele tenha essa referência da esfera federal, ele tem que se limitar mais ao espaço local para nós, de fato, discutirmos saídas alternativas para Santa Cruz do Sul crescer. E, por isso, a nossa proposta, claro, ela se linka com a possibilidade, com essa relação com o governo federal, principalmente no sentido de levar projetos e buscar recursos para Santa Cruz do Sul e região. Bom, uma coisa que é importante a gente ter nitidez assim, é que essa polarização ela vem de uma onda que chamam em alguns lugares de novo neoliberalismo, que é a agudização daquilo que já existia. E é uma onda que é global, não é só no Brasil que acontece isso, é uma coisa que acontece em todos os países e que tem a ver com a financiarização do capital, por exemplo, com a desindustrialização, com outras formas, com essa reorganização do capital que não dialoga com direitos, que não dialoga com políticas públicas, que não dialoga com direitos sociais, que não dialoga com inclusão e que é baseada em organizar o ódio, que foi basicamente o que essas pessoas fizeram. Essas pessoas organizaram o ódio, organizaram a frustração, organizaram o ódio às mulheres, organizaram o ódio à população LGBTQI, e isso tem um motivo que é de tirar direitos, porque direitos custa, né? Custa dinheiro, tem que pagar, tem que bancar. Então, quanto menos direitos as pessoas tiverem, mais sobra para o capital que agora é financiarizado, né? Não é mais um capital produtivo, é um capital que vive da especulação. Então, investir em direitos custa dinheiro. Então, quanto menos se investir em direitos, melhor. E aí se usa esse discurso de ódio a essas populações para justificar a retirada de direitos. E não é só no Brasil, é uma onda que é global. E sobre a questão do governo federal, sim, é importantíssimo assim, a gente fazer essa conexão e deixar nítido para as pessoas que quem representa o governo federal em Santa Cruz, quem representa o governo Lula em Santa Cruz, é o Partido dos Trabalhadores. Somos nós, é o Alberto na Câmara de Vereadores, somos nós na militância, no nosso trabalho, nas nossas relações, nos projetos que a gente desenvolve nas comunidades, porque agora todo mundo quer se apropriar, né, das políticas do governo federal, todo mundo quer se apropriar do investimento que vai ter no Minha Casa Minha Vida, todo mundo quer se apropriar do investimento que foi feito na reconstrução após a enchente, mas é importante que as pessoas tenham nitidez de que quem representa o governo federal em Santa Cruz é o Partido dos Trabalhadores. Eu acho que já foi dito, né? Mas a polarização em si, ela é ruim sempre, né? Em qualquer momento, quando você tem formas tão diversas de pensar, cria essa coisa do ódio, essa intolerância, né? As pessoas começam a ficar intolerantes mesmo de discussão, e aí não é isso, né? Eu acho que assim, está no momento da gente
harmonizar, né, da gente ter uma política tranquila, de buscar coisas para melhorar a vida das pessoas. Então é isso, assim, a polarização é bem ruim, bem ruim. Bom, a gente já está esgotando o tempo. Eu gostaria, desse momento final, pedir aos senhores e às senhoras para que se dirigissem diretamente aos eleitores, falar esse último momento, as considerações finais de vocês, diretamente aos santacruzenses que nos assistem. Começo, então. Bom, eu sou a Manu, sou candidata a vereadora pelo PT. Como eu disse no início, eu defendo um projeto de desenvolvimento inclusivo e sustentável, porque desenvolvimento que não inclui e não preserva não é desenvolvimento. Defendo os direitos das mulheres, os direitos da população LGBTQI, da juventude, geração de trabalho e renda, comida na mesa, comida limpa, de qualidade, fortalecimento da agricultura familiar, com infraestrutura rural, com educação no campo. Então, um projeto de desenvolvimento que tem os direitos das pessoas que mais precisam como centralidade, que tem como foco dar mais direitos e mais oportunidades para as pessoas que mais precisam. Então, esse é o projeto que eu defendo e que eu vou apresentar agora ao longo da campanha. Está começando hoje, então, ao longo de 45 dias, esse projeto vai ser apresentado. E nos encontramos, então, na urna, no dia 6 de outubro, para a vereadora Vote Manu, número 13300. Eu sou Carla Moirer, candidata a vereadora pela 3ª vez. Como o Beto falou, em 82 participei da campanha em Santa Cruz, eu, João Pedro, Pedro Paulo, Luiz Fernando, e éramos 5. A gente enchia um Fuca e fazia campanha, e era uma campanha muito bonita, porque a gente ia para os lugares juntos, né? A gente ia nós íamos lá para um salão e iam 5 candidatos se apresentar na comunidade. E assim a gente fez um trabalho legal, bonito. 2004, eu já estava na Corsã, participei da campanha eleitoral de novo, e agora, depois de 44 anos de filiação, de militância partidária, sempre dentro do PT, me criei dentro do PT, desde os meus 18 anos, então, estou voltando, né, e agora, representando Santa Cruz também, porque moro, me criei, nasci, passei um período de 10 anos fora, mas retornei. E quero poder valorizar bastante a questão do interior. A gente tem problemas bem sérios com a questão da água, com a questão da agricultura, né? E aqui na cidade, como eu trabalhei quase 30 anos na Corsã, eu tenho um carinho muito especial pela água, pela nossa água, pela água que a gente distribui, porque eu trabalhei no controle da qualidade da água e a gente sempre teve uma água de excelente qualidade. Tínhamos problemas? Tínhamos. Mas hoje assim está bem difícil e eu sempre fui muito crítica com a questão da água. Então, quero poder estar aqui para estar lá fiscalizando esse contrato que foi feito com essa empresa privada. Quero poder, se for preciso, auditar esse contrato para ver o porquê que aconteceu, porque a gente sabe que foi um contrato bem turbulento, bem difícil, e como o município é o responsável pela água, ele autorizou essa venda. Então, de que forma isso aconteceu? De que forma o município se beneficiou com isso, né? Então, é isso, quero poder trabalhar essa questão da água, é fundamental para mim. E, principalmente, como 30 anos de funcionalismo público, quero poder defender a qualidade do serviço público, dos servidores, que eles tenham a atenção suficiente para poder trabalhar bem, né? Porque isso também é difícil. Nessa empresa privada, a gente vê a rotatividade de pessoas que está acontecendo. Entra um, passa 2, 3 meses, já está saindo. As pessoas não conseguem criar um vínculo, criar um local de pertencimento dentro da empresa. E a gente tinha isso na antiga Corsã. A gente
se sentia responsável, a gente queria melhorar, a gente queria fazer, e a gente tinha, muitas vezes, autonomia para fazer isso. Com a empresa privada, a coisa vem de cima para baixo e você tem que resolver. Né? Não tem essa coisa. Então, é isso. Quero poder estar lá, valorizando o servidor público, melhorando e estando à disposição dele, para a gente trabalhar essas questões também aqui na cidade. Meu nome é Carla Moirer, meu número 13113, preciso do voto de vocês. Bom, Alberto Reck, 13600, buscando mais um mandato na Câmara de Vereadores. Nós trazemos entre nossas principais pautas a educação e o serviço público de qualidade, as questões ambientais, a urgência dos debates das questões ambientais, inclusive com mudanças na legislação que garantam, né, o que retome muitas restrições que foram flexibilizadas e que acabam gerando esses problemas aí que custam caro para a nossa sociedade. A questão da agricultura familiar e a produção agroecológica, que precisa ser desenvolvida por uma questão de saúde pública também, os cuidados com o interior em relação ao saneamento, água de boa qualidade, né? E um maior acompanhamento também com as questões dos resíduos, né? O destino dos resíduos que nós geramos no nosso dia a dia, o fortalecimento do trabalho dos recicladores e o comprometimento de toda a comunidade. É esse desafio que a gente faz. Nós entendemos que é importante, muitas vezes se fala da renovação, a renovação é importante, mas renovação significa ideias novas. Às vezes chegam pessoas jovens com ideias velhas, né? Então nós entendemos que a renovação ela é fundamental, com ideias novas, da gente acompanhar o que acontece no cotidiano, na dinâmica da nossa sociedade, para podermos transformar. Então, Alberto Reck, no caminho certo, 13600, para junto com João Pedro e Marta construir uma Santa Cruz melhor. Bom, a gente encerra, portanto, esse episódio do podcast Fala Candidato. Voltamos ao longo dos próximos dias e semanas. Iniciativa da Gazeta Grupo de Comunicações, que vai ouvir 196 postulantes ao cargo para a próxima legislatura.